Todos os dias eu fico pensando comigo mesmo, tantas coisas, tantos ensinamentos, tantas doutrinas, A gente tem tantas pessoas que nós conhecemos no dia a dia, ouvimos tantas palavras bonitas, ouvimos tantos conselhos bons, ouvimos as pessoas lendo, né, coisas magníficas, né? Tem várias postagens muito lindas nas redes sociais. As pessoas realmente elas têm uma criatividade para coisas boas, sabe? Muitas das vezes o que sai da minha boca são coisas boas. Às vezes eu tenho um pensamento de coisas boas. Às vezes eu quero, às vezes não, eu desejo a muitas pessoas coisas boas, coisas magníficas, coisas maravilhosas. Sei que realmente todos nós, mas isso não vem ao caso. Erramos, eu sei, mas temos que fazer o nosso dever de casa, porque eu penso comigo, para que servem os erros? É uma pergunta. É o que nós devemos pensar constantemente. Para que servem os erros? Por que as pessoas erram? Porque muitas das vezes uma pessoa que você considera, você vê, está ali. Por que nós erramos? Por que existe Deus? Por que existe Jesus Cristo? Por que realmente um homem tem que morrer pela humanidade? Por que temos que fazer sacrifício? Por que temos que fazer sacrifícios? Né? Por que você tem que ir na igreja? Por que você tem que estar tratando as pessoas bem? Por que você tem que fazer as coisas boas? Por que você... Você já se perguntou? Eu me pergunto todos os dias, por que eu tenho que fazer tudo isso? Embora eu saiba a resposta para mim, eu tenho a minha resposta, eu sei o significado de tudo isso. Eu pergunto, as pessoas sabem? As outras pessoas ao seu redor sabem disso? Elas sabem o que significa tudo isso? Elas sabem o que significa a vida delas? Por que realmente elas vivem? Por que elas nasceram? Mais perguntas e mais dúvidas. A humanidade, elas necessitam de buscar respostas e de receber respostas. Mas a pergunta é, como achá-las? Como encontrar essas respostas? Embora as palavras ela tenham um grande significado, pode ter diversidades no contexto geral, academicamente, né? Vários significados, porque cada um tem um conhecimento, tem uma mentalidade, tem uma educação, tem um ensinamento, tem uma doutrina. Cada pessoa é doutrinada e ensinada conforme realmente a orientação que receberam de seus pais, dos seus antepassados, dos seus ancestrais, e a diversidade de contextualização, como realmente nos colocamos, são muito diferenciadas na visão e no ângulo de muitas pessoas. Mas hoje em dia, no contexto geral, essas coisas estão sendo ampliadas, distorcidas de uma maneira tão inadequada, porque nós buscamos mais as coisas humanamente do que as coisas divinas. Eu tenho realmente acompanhado muito esses dramas, né? Chineses, coreanos, né? Japoneses. São vários dramas de várias... tem muitos outros países que têm dramas, né? Que têm seus dramas. Mas realmente em especial os chineses, por quê? Eles têm um drama que a maioria das vezes
são poderes sobrenaturais, né? Por que esse contexto? Porque eu estou dando ênfase nessa parte. Eles têm uma visão muito ampla na parte espiritual. Fala que o seu espírito ele pode se tornar muito poderoso, e quando você atinge um grau de espiritualidade, um nível superior, para quem assiste Dragon Ball, quem assiste animes, é tudo chinês. Vamos lá. Japonês, chinês, a maioria são, porque são muito parecidos, são muito semelhantes, e nós não... Japão e China são japonês e chinês. Eles têm uma contextualização muito ampla nessa parte espiritual. E Jesus Cristo, né, ele sendo o filho de um Deus, né, para quem acompanha muito ficção científica, eu adoro, mas também eu sou estudioso, gosto realmente muito de história, né? Eu tenho um contexto de história, e eu estou realmente criando também um ambiente, um espaço muito propício para eu poder trazer ao mundo as minhas ideias, de trazer realmente ao mundo, no contexto geral, a minha visão, né? Buscando a minha visão na visão de outros, tá? Porque eu vou pegar o que já temos e vou resumir o que nós já temos, porque o conhecimento é algo muito extenso, um período, humanamente dizendo, muito curto para ser aprendido. Nós precisamos de anos para desenvolver, para alcançar objetivos, para, vamos dizer, na parte social, alcançar o topo da vida, né? São na parte financeira, trabalhista e tudo mais. Alcançar o topo, pessoal, como socialmente nós aprendemos, é o seguinte: é muito difícil ver uma pessoa que tem todas as aptidões, ou seja, de perfeições. E o nosso ideológico, nossas ideias, nosso psicológico, a nossa mente, nosso cérebro, né, nossa capacidade cerebral, ele nos tornam vulneráveis quando nós buscamos algo que não sabemos aonde encontrar. Se torna vulnerável quando nós estamos buscando algo que nós não estamos conseguindo conquistar ou encontrar. Nós somos frustrados, né? Nosso pensamento, nossa psicologia é frustrada quando nós não alcançamos nosso potencial máximo, quando nós estamos buscando, não sabemos mais o que fazer, como fazer e onde fazer. Eu tenho analisado realmente todo o conteúdo que até hoje eu tenho aprendido, as coisas que são me ensinadas, as coisas que são me inspiradas, né? Pelas inspirações que eu venho recebido, pelos livros que eu tenho lido. Agora eu tô com, não sei se está ouvindo no fundo, mas eu tô com minha TV ligada, e tá passando aqui algumas coisas bíblicas, né? Um filme bíblico, e que fala os versículos, e por cada cena, por cada capítulo da parte que vai passando, tem uns capítulos. Está falando do apóstolo Paulo, né?
e está falando de outras pessoas que estavam pregando, de outros pregadores que estavam pregando sobre ele e a respeito dele, né? Durante, perante e depois da sua jornada, da sua trajetória, né? Contando a história dele. Enfim, de todas as cartas que realmente ele escreveu. Bom, pessoal, isso aqui realmente iria ficar só para mim no meu contexto, este vídeo. Mas o que eu acho muito curioso, né, é a responsabilidade que cada um de nós temos nesse ciclo social, nessa vida social. Eu estava assistindo também um orador, não religioso, tá? É um orador, né? Ele é um profissional da área de fala, um youtuber. Tem um programa dele do YouTube. Bom, vou até botar aqui nessa parte que tá nesse telefone que eu tô gravando aqui. Mas eu tenho mesmo, vamos ver se vai abrir o YouTube nesse mesmo, nesse outro celular. Ai, tá trancado aqui. Mas eu cheguei a compartilhar este vídeo. Deixa eu ver se eu encontrar aqui. Deve ficar mais interessante. Mas se eu não encontrar aqui, né, então eu vou tentar de outras maneiras. Mas já dei algumas coisas para que possamos pensar, né? E eu estou nessa reflexão por esta manhã, né? Já é tarde, já são o horário de 14 horas, né? Terça-feira, já são 14 horas, já é tarde. E para poder ajudar muitos amigos, né, irmãos e irmãs de todo mundo, de toda parte, eu sempre tive um sonho muito extenso, sabe? Sempre fui muito positivo nas coisas, mas ultimamente eu tenho pensado que nós não conseguimos alcançar a vida, o topo, as coisas sozinhos. Por mais que você lute sozinho, que você batalhe sozinho, você, entendeu? Busque tudo sozinho, mas não tem ninguém ao seu lado para poder compartilhar do seu sonho, não tem ninguém para poder, né, ter o mesmo objetivo, para poder te fortalecer mais, para poder te, sabe, no momento de apoio, no momento que você tiver caído, alguém te erguer, te levantar, alguém te apoiar, alguém te carregar, sabe? E muitas pessoas hoje em dia, elas falam assim, Deus te ajude. Não, Deus vai, realmente tenha força, acredite em Deus, acredite, sim, nós temos que acreditar, nós temos que confiar, sim. Mas um ensinamento muito amplo que realmente ele nos fala, para não ficar vago, acredite em Deus, não ficar vago, porque Deus já tem o seu trabalho, já tem o seu dever. Você acha que ele vai ficar ajudando as 8 bilhões de pessoas no mundo de uma vez só, sozinho? Ele fala em uma escritura o seguinte: se fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. O mandamento que ele fala é: o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e o semelhante é amar o próximo, como nós mesmos nos amamos. Só esses 2 versículos me ensinam muita coisa, um princípio muito importante. Eu vejo Deus nas pessoas boas, é claro, aquelas que realmente, claro, né? Aquelas pessoas que buscam com clareza ajudar, fortalecer. Então, o que eu estava realmente vendo sobre esse orador, que ele falou uma chave muito importante, que realmente é o destruidor da humanidade. É aquela chamada fofoca. A fofoca, ela pode defamar, destruir, né?
Eu estava assistindo um outro vídeo também, que um aluno, certo aluno, uma vez ele estava passando em um açougue e havia um relógio, né? Então, este aluno de uma determinada escola, de uma determinada cidade, ele passou, era muito pobre, e foi lá e pegou o relógio. E o açougueiro viu que o menino da uniforme, né? Só não viu o rosto, mas viu o uniforme do menino quando realmente ele olhou que o relógio não estava e o menino estava saindo correndo. Beleza. Então ele foi até a escola, furioso, muito furioso. Chegou realmente, porque havia só uma sala de aula, né? Várias coisas. E tinha um professor. E esse professor, o açougueiro muito furioso, falou: olha, roubaram o meu relógio. E eu vi, eu não vi quem era, mas eu vi que a pessoa que roubou era aluno da sua escola. O professor, ele parou por um instante e só pediu para que o açougueiro ele acalmasse, né? E pediu para que a classe inteira, né? Inclusive o açougueiro, que fechasse os olhos, todos ali fechassem os olhos. Ele, com os olhos fechados, é um ensinamento, pessoal, gratificante, grandioso nas nossas vidas. Fecharam os olhos, então o professor foi revistando a mochila de cada aluno, abrindo a mochila de cada aluno e vendo, todo mundo de olhos fechados. E foi quando ele abriu uma bolsa e achou o relógio e entregou ao açougueiro o relógio. Só que todo mundo estava de olhos fechados, inclusive o açougueiro, então ninguém sabia quem tinha pego. E aquele professor, né, junto àquele aluno, que é o aluno que tem a história, né, quer dizer que realmente aquele professor ele não frustrou aquele aluno que tinha feito aquela irregularidade, aquele erro. Não vou dizer realmente que ele roubou, mas ele cometeu um erro. Erro é diferente de crime. Um erro é apenas um erro que pode ser corrigido. Agora, um crime jamais pode ser corrigido. Um crime é um crime, porque a pessoa faz intencional. Sabe as consequências, mas um erro não. Um erro eu só faço ali momentaneamente por um descuido. Eu não tenho a noção do que vai me acontecer depois. Mas eu sei que existe uma punidade para um erro. Mas um crime não. Um crime eu vou fazer sabendo da punidade, conhecendo a punidade, conhecendo as leis. Isso é um crime. Então, deixar bem claro a diferença entre um erro e um crime. E dali, saindo ali, esse aluno, ele se tornou, dali realmente ele aprendeu aquele conceito, nunca mais pegou algo de ninguém, né? Que ele passou, o reflexo que ele passou, e o professor manteve a integridade daquele aluno. Aquele aluno se tornou um homem bem-sucedido, um empresário, que quando realmente ele se lembrou, quando ele esteve na sua cidade, quando ele se lembrou daquele professor, da época que realmente ele tinha feito aquele erro, e como que aquele professor ele abordou o assunto, ele foi lá agradecer aquele professor. E o engraçado é que, chegando, adentrando realmente na residência daquele professor, ele estava bem velhinho, né, sentado na sua cadeirinha. E ele adentrando falou: professor, eu sou fulano de tal, lembra de mim? E o professor realmente disse: oxe, eu tô tão velho.
né, que realmente eu não lembro absolutamente de muita coisa. Ah, eu sou aquele aluno, não sei que realmente que tinha pego aquele relógio, que o senhor lembra? Que ele começou lembrando aquela história. E o engraçado que ele, aquele professor ainda continuou com a sua tese. Ele falou que naquele momento, ele falou que ele não sabia quem tinha pego o relógio. E falou que aquele empresário, aquele homem que está bem sucedido hoje, que era aquele pequeno garoto que tinha cometido um erro lá atrás, né, e se tornou realmente um grande empresário, um grande homem. Ele falou assim, olha, naquele dia eu tive um medo muito grande de ter frustrado, né, aquele jovem que tinha, né, pego esse relógio, cometido esse erro, né? E falou assim para poder realmente, a única coisa que ele pensou que não era de cometer o erro de fazer com que aquele jovem se tornasse uma das piores pessoas do mundo. E daí que realmente ele pensava muito no futuro daquele jovem, que ele poderia ter um futuro brilhante. E ele não estava errado, ele não errou. Porque ele viu o homem que ele se tornou e realmente falou, poxa, eu fico muito feliz por ver que você realmente se deu bem na vida. Tá entendendo? Muitas das vezes nós, por nossa ignorância, né, por nossa arrogância, nós nunca vamos tentar ajudar alguém, fortalecer alguém. Nós vamos estar sempre acusando as pessoas. Mas tem muita gente nesse mundo de verdade que cometem os erros que eles estão cometendo, muitas das vezes até mesmo fazendo o crime que eles estão cometendo, não porque elas querem. Muitas pessoas, escutem bem, tem muitas pessoas que não estão cometendo os erros que eles estão cometendo ou cometendo o crime que eles estão cometendo porque eles querem, porque elas querem. Não, não é porque elas querem. Tá entendendo? Não é porque elas querem. Mas muitas das vezes é porque elas precisam de um incentivo na vida delas. Precisam de alguém que realmente respeite e confie. Acreditem nelas. Eu, pela terceira ou quarta vez assistindo Naruto, para quem conhece realmente esse anime, Naruto Shippuden, Naruto Uzumaki, é um personagem de um desenho, que é muito interessante que esse desenho ele mostra desde pequeno que ele foi um garoto muito desprezado, né? E ele nunca entendia, nunca sabia por que todo mundo desprezava e olhava ele, né, de um olhar muito diferente. Todo mundo tinha um olhar de desprezo, né? Um olhar de repulsa. Muitas das vezes nós crescemos e não sabemos o que nós carregamos dentro de nós. Entende? Porque mesmo aqueles que muitas das vezes estão sofrendo, elas se tornam pessoas fortes. E o sofrimento não é apenas para você não deixar de fortalecer o seu psicológico, fortalecer o teu corpo, tua mente, teu espírito, tua alma. Mas os erros, as dificuldades, os desafios te ajudam a você se tornar uma pessoa melhor. Tem muitas pessoas que quando passam por desafios, elas não aguentam, né? Hoje em dia, no século que nós estamos vivendo, no século 21, né? Não sei quando vai chegar, século 22, mas a cada 100 anos, nós já em 2025, se já estamos no século 21,
os nossos jovens estão cada vez mais vulneráveis ao mundo, mais vulneráveis, mais fracos, né? Psicologicamente, espiritualmente. Eu não vejo realmente essa força física, mental, espiritual, porque realmente eles acham, não estou passando por dificuldades. Hoje, pai e mãe dá tudo do bom do melhor, né? Que trabalham, têm bons empregos, e assim vice-versa. Isso não é errado. Não é errado não. Mas pais e mães, ensinem e eduquem seus filhos realmente a lei do trabalho. Porque pelo suor do teu rosto tu comerás o teu pão. Ou seja, pelo fruto do seu trabalho tu comerás o teu pão. Não é feio pai e mãe querer dar do bom e do melhor para os filhos porque não teve. Mas como que eu estaria educando meu filho sabendo que realmente eu passei por muitas dificuldades, por muitos desafios, né? Por muitos olhares, por muitas, negatividade, né? Por muitas fofocas, intrigas, tudo que o mundo oferece. E eu tive que passar tudo calado. Imagina realmente a carga nos meus ombros. Imagina o peso que eu tenho que carregar sobre os meus ombros. Imagina o meu psicológico. E eu quero realmente, especificamente, trazer também esse vídeo para essas pessoas que estão passando por essas dificuldades. É uma das razões que eu quis compartilhar, sabe? Se você realmente acha que você está carregando muito peso, não desista não. Não desista. Deixa as pessoas falarem de você o que elas quiserem. Deixa elas te transformar no pior cachorro sarnento na rua. Deixa elas te transformarem nisso. No que elas quiserem. Mas não se importe. Se importe não. Continue vivendo sua vida. Continue se engrandecendo espiritualmente. Se curvando perante Deus, nosso Criador. Continue realmente estudando, trabalhando, exercendo a tua fé, buscando conhecimento. Deixa as pessoas invejosas falarem o que quiserem de você. Deixa as pessoas que realmente acham ser melhores do que você falarem mal de você. Não se importa não. Você vai ter inspirações suficientes para você lidar com os assuntos. E o momento certo. Porque Deus ele nos dá o momento certo. Deus ele ama todos os seus filhos e filhas do mundo, sabe? Nesse mundão, nesse planeta que nós vivemos, planeta Terra. Não importa de qual país, qual idioma você fala, qual é a tua cor, entendeu? Qual é o que você prefere, o que você não prefere. Deus é o Pai da humanidade, das nações. E nós fazemos parte do mundo que Ele criou. Se estamos aqui porque Ele quer que nós estejamos. E a diferença entre nossos irmãos e nossas irmãs é que alguns são mais intuitivos e recebem mais instruções do que os outros. Tá? Quero dizer que apoio familiar, para ser sincero, eu sempre fui muito sozinho. A verdade foi essa. Vivi trabalhando e vivi realmente pela casa de amigos, de familiares, sabe? Tios, né? Por parte de outras famílias, por parte de mãe ou por parte de pai, que seja. Mas mais por parte, né, da minha mãe do que por parte do meu pai. Visitei muitas vezes, tenho um carinho imenso, sabe?
E eu vejo que muitos filhos têm o carinho e total apoio dos pais, da mãe, do pai, né, dos pais em geral, da família. Eu vejo tantas famílias sofrendo com os filhos rebeldes, né? Fazem rebeliões contra a sua própria vida. Rebeliões essas que pode causar a morte de nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum familiar, nenhum irmão, nenhum tio, nenhuma avó quer ver realmente um dos seus filhos, um de seus familiares, sabe, na pior. A família pode ser estranha, pode ser esquisito, pode ser o que for, mas é família. E por todas as coisas realmente que devem acontecer, nós temos que ser sábios, tomar decisões sábias na vida. Se você vê que você realmente não é muito bem-vindo, se retire. Procure outro ambiente, procure outro lugar, um outro ambiente, outro local que você possa se sentir bem. Por mais que sejam difíceis tomar realmente certas decisões na vida, mas hoje eu estava vendo, né, algo que me chamou muita atenção. Nós não precisamos ser tão ingênuos, nós também temos que impor nossa posição, né? Porque, querendo ou não, nós somos os seres humanos também. Você tem suas ideias, eu tenho as minhas, e eu tenho que te ouvir e você me ouvir. Eu tenho que prestar atenção no que você está falando e eu tenho que, né? Você também tem que prestar atenção no que eu estou dizendo. E assim, ambos vamos chegar em uma resposta. Mas então, quero encerrar esse vídeo de meia hora falando aqui. Espero conseguir postar, espero que vocês consigam ver esses vídeos no YouTube. Eu sei que ninguém nesse mundo tem que passar por dificuldades, passar por tudo isso daí. Eu sei que ninguém, mas é necessário, gente, que nós possamos nos fortalecer mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Não precisa muita coisa, mas o nosso intelecto ele tem que estar forte, porque o corpo só faz o que vem aqui. Nossa mente e nossa alma é a formação do corpo físico e o espiritual. É um composto dessas duas coisas. Portanto, se o seu espírito sai do seu corpo, você está morto. O espírito é o que mantém o teu corpo quente. É como se fosse uma pilha. Uma bateria, vou dizer assim, uma bateria. O seu espírito é a bateria. E o seu corpo é apenas o objeto. Tá entendendo? Um carrinho sem pilha não vai fazer o que ele é para fazer. Um controle remoto sem pilhas não vai ter utilidade nenhuma. Assim como uma televisão sem energia vai ter utilidade alguma. Então, uma lanterna sem energia não tem utilidade nenhuma. Então, o corpo sem o espírito não tem também utilidade nenhuma. Então, o que acontece? É descartado. O nosso corpo físico ele é descartado. Mas o espírito é algo que não pode morrer. Ele continua ainda vivo, continua em plena atividade. Bom, eu tenho uma bateria aqui, são baterias recarregáveis. Apesar que por ser uma coisa física, entendeu? É uma coisa, é um objeto criado, né, pelas mãos humanas, mas foi algo inspirado daquele que tem toda a inteligência, né, que nos dá a inteligência, que é o Criador Deus Supremo. Ele que é o ser perfeito, tem todo o conhecimento, né, tanto básico e avançado, e ele tenta nos inspirar, nos ensinar em toda parte do mundo que nós devemos produzir e fazer para o nosso benefício.
Então, as pessoas que assistirem esse vídeo, nunca pensem que você realmente está sozinho. Porque eu tô e não tô. Eu tô e não tô. Eu tenho amigos de verdade. Eu sei que eu fiz amizades de verdade nesse mundo. Portanto, eu não tenho ninguém ao meu redor agora para poder estar me aconselhando. Eu adoraria ter uma pessoa aqui, ô fulano, faz isso, ô fulano, faz aquilo. Tinha minha amada vozinha, mas papai do céu realmente retirou de mim, né? E agora eu tô me virando sozinho, né? Em aspas. Me virando sim sozinho, porque era a única que... São pessoas que quando se preocupam com você, né? Vai almoçar, menino? Já tomou café? Já fez o desjejum? Vou falar assim, não café. Mas o desjejum, que eu não tomo café. Já tomou desjejum? Já tomou lanche da tarde? Já almoçou? Já jantou? Né? Já tomou banho? Então é muito gostoso, gente, você ter realmente um pai e uma mãe que faz essas perguntas para você. Porque o carinho delas por você, o amor delas que elas estão expressando por você, às vezes é enjoado, né? Você já fez isso, já fez aquilo? Vai fazer isso, vai arrumar a casa, vai arrumar a tua cama, vai dobrar tuas roupas. Olha que tá ele, ó, pra me dobrar ali, ó. É verdade, gente. Eu só sei realmente que nós temos que dar valor e importância às coisas que nós realmente, as pessoas que nós amamos, que é os nossos pais e os nossos familiares. Por mais que o seu familiar seja distante, é porque lá atrás, lá alguém corrompeu a coisa. Mas nós não podemos condenar a nossa família, condenar as pessoas que nós amamos, né? Podemos nos aproximar. Nós temos essa capacidade de ser humildes, nos aproximar de nossos familiares, sim, de fazer, de contribuir, de unir, de fazer, de juntar ali, ó pessoal, vamos juntar tal dia, tal mês, qual mês que fica melhor pra gente fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, entendeu? Eu sei fazer muitas coisas, eu aprendi a cozinhar algumas coisas muito bacanas, muito gostosas, muito saborosas, tanto doces, tanto salgadas, tô aprendendo bastante. 36 anos de carreira. O ano que vem vou completar 37 anos de carreira. Já estou realmente num auge da vida que algumas coisas eu estou me abandonando. Algumas pessoas realmente estou abandonando. Algumas atitudes, algumas ações estou abandonando. Bom, vamos quase já 37 minutos para 38, quase 40 minutos. Eu falei que já ia encerrar lá atrás, não encerrei. Continuei falando. Porque eu acho útil essas coisas. Eu acho, bom, espero fazer um efeito na vida de alguém, tá bom? Eu sei que realmente viva sua vida, seja você, não precisa ser ninguém, copiar ninguém, mas alguns exemplos realmente bons nós pegamos e aplicamos na nossa vida. Porque tem muitas pessoas realmente ao nosso círculo de amizade, a nossa visão, que tem boas coisas realmente a ensinar. Não pega realmente as qualidades ruins dela, entendeu? Mas seja amigo, motivador, fortalecedor, né? E faz o máximo que você puder. Valeu!